Olá! Eu me chamo João Nascimento e sejam bem-vindos a uma nova transmissão do podcast Coisa. E para comentar o tema do podcast desse dia, conto com a presença de duas grandes pessoas, que são eles, o Lucas Tostes. Fala galera, me chamo Lucas Tostes. E o Júlio Terreng. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Júlio Terreng e vai ser um prazer estar ao lado de vocês durante as transmissões do podcast Coisa. E nesse episódio, contamos com uma participação pra lá de especial. O Lucas, que é um dos integrantes do podcast Intrusos, que assim como nós, se encontra disponível no SoundCloud. É isso mesmo, fala galera, beleza? É um prazer estar aqui e vamos nessa. E fazemos parte do primeiro termo do curso Tecnólogo de Marketing da Toledo Prudente, que sem dúvida é uma das melhores de Presidente Prudente e região quando se trata desse assunto. E caso você queira ter mais informações sobre isso, acesse toledoprudente.edu.br, o site oficial da Toledo Prudente Centro Universitário. Episódio número 3. A inovação prejudicou antigos negócios? Bom, vamos começar aqui. Eu separei alguns tópicos pra gente abordar bem rapidinho. Spotify, ele faliu ou não faliu as gravadoras? Vocês acreditam que foi uma ideia inovadora, mas de certa forma ela prejudicou os outros tipos de mercado? Você, Lucas, o que você acha? Olha, eu acredito que não. No início realmente teve essa briga, né? Aquela luta contra a pirataria durou anos e a gente viu que não foi a lugar nenhum. Mas por quê? O que realmente dá dinheiro hoje em dia não é a música em si. As pessoas não vão comprar uma música em si, as pessoas vão no show. O que dá dinheiro pro músico é o show. Então o streaming não é uma forma de a pessoa não querer ir no show. Quem vai ir no show, ela vai de qualquer forma. O streaming hoje é uma forma mais acessível das pessoas conhecerem a música, conhecerem a banda, e se ela realmente se tornar fã, se a banda for realmente boa, a pessoa vai querer ir no show. Então acho que o streaming veio para melhorar o músico, e se os gravadores não se adaptaram, bom, infelizmente a adaptação é uma coisa que tá aí, sempre acontecer, sempre tem que acontecer. E é uma forma de divulgação também, né? Sim, sim. Eu acredito que o nosso meio está mudando constantemente. Provavelmente é possível que chegue uma nova possibilidade que substitua o Spotify em si. Mas por enquanto eu acredito que seja uma forma muito boa de você ter acesso a músicas. Eu acho que ele não, de certa forma ele não faliu as gravadoras. Eu concordo, eu acho que o Spotify é um benefício a mais pro público e para o fã dos cantores também. Que é uma maneira mais fácil de você estar ouvindo a música do seu artista preferido hoje em dia. Você abre o Spotify ali e querendo ou não, o fã que compra a música pelo Spotify ainda está ajudando o cantor, porque as músicas elas têm direitos autorais e cada compra ou reprodução... E é monetizado, né? É monetizado. Isso gera lucro também para o cantor e para a gravadora que gravou o disco do cantor também. E se a gente parar pra pensar, no início teve aquilo, pra que eu vou pagar um streaming se eu posso baixar de graça? Só que isso repercutiu de uma forma tão positiva que, vamos lá, hoje em dia quem tem paciência de ir lá no Forshared ou no Torrent baixar um álbum música por música? Eu mesmo tenho paciência. E depois colocar o cabo no celular, conectar no Node, passar... Era uma coisa que eu fazia direto, cara. Eu acho que a pior desvantagem que o Spotify tem é ele ser online. Por mais que ele tenha a opção de você baixar o arquivo, o conteúdo, quando você tá na versão premium, muita gente às vezes não quer pagar a versão premium. Eu acho isso tipo um problema que o Spotify tem, de não poder escutar as músicas offline. E a questão também é o que estava acontecendo com o meu celular. Eu tenho a conta premium, tudo, só que coloquei na opção baixar. Só que querendo ou não, ela ocupa a memória do seu celular. E muito, inclusive. E muito. Eu tava com, acho que, se eu não me engano, 9 GB de música. Que eu tive que excluir várias músicas, entendeu? E começar a escutar elas online, porque senão meu celular começou a travar e tudo, você entendeu? Tá, e atualmente tá circulando uma notícia
de que a Netflix, de certa forma, ela desbancou, ela basicamente faliu as locadoras de vídeo. A última locadora de vídeo presente nos Estados Unidos, ela tá a caminho de fechar. Tipo, existiam locadoras em massa e agora eu acho que só tem uma na região dos Estados Unidos. E isso é um grande problema, né? Até porque muita gente antigamente costumava ir para locadoras, e eu acho que por conta da Netflix, muitos tipos de meios, né, para adquirir um produto audiovisual estão de certa forma falindo, mas eu acredito que não seja um problema em si. Qual a opinião de vocês? Eu acho que aqui em Prudente ainda tem alguma locadora? Acho que não. A 100% vídeo ainda existe aqui ou já fechou também? Eu acho que só lojas de artigo mais vintage, né, que tratam das coisas um pouco mais antigas. Eu acho que realmente... Que venda, né? Que venda, não? sim. É difícil de achar, mas eu acredito que ainda possa ter aqui no interior de São Paulo. Eu não sei se outros estados ainda oferecem esse tipo de serviço, né? De aluguel de filmes, né? Mas eu acredito que seja uma ferramenta muito boa para você adquirir um bom conteúdo audiovisual. É claro que na Netflix ela é não muito completa, vamos assim dizer. A gente abordou isso no episódio anterior, que a Netflix ela não possui todo tipo de filme, todo tipo de série, mas grande parte do conteúdo que existe atualmente se encontra lá. E eu acredito que não. Ela não vai desbancar esse meio, até porque ainda existe as vendas de Blu-ray, de filmes em si. Direto você vai tipo numa lojinha lá, tá vendendo ainda o Blu-ray do filme mais recente. Mas em questão da rapidez, Mas eu acho qual que seria mais rápido de você adquirir? Então, você esperar chegar na locadora ou de repente a rapidez da Netflix, vamos supor, de lançar aquele produto? Eu acho que é mais rápido, aí é que entendeu? tá. O acesso. Aí é que tá. Na minha opinião, não foi a Netflix que faliu as locadoras. Na minha opinião, foi a evolução da internet. Por quê? Por exemplo, eu sou fã de Vingadores. Se eu não conseguisse ir no cinema e eu tivesse que esperar para assistir o filme pra, sei lá... Um Blu-ray, mais ou menos, você demora um prazo de 3 meses. 3 meses, praticamente. A Netflix, ela não vai conseguir esse filme tão cedo por conta dos direitos autorais. Talvez não consiga nunca. Não, né? e ainda mais que agora a Disney tem o seu próprio sistema de streaming. E na internet, eu consigo baixar esse filme em Blu-ray, ao invés de esperar Alugar, sair na Netflix ou ao invés de alugar esse DVD. Então eu acho que a evolução da internet é o principal fator para que as locadoras Eu acho que fechassem a as evolução portas. da internet vai, acho que, fazer com que esse mercado morra, né? De Sim, aluguel. praticamente agora tudo você encontra na internet. Inclusive, já está a pauta aqui para o nosso próximo tema, que é o Google. Vocês acreditam que o Google ele matou praticamente a forma das pessoas pesquisarem o conteúdo em livros, conteúdos já tipo didáticos baseados? Isso. Você acredita que o Google ele faliu esse tipo de busca? Até porque é um meio muito mais rápido de adquirir um conhecimento? Na minha opinião, sim, mas tem um porém. Tudo que você acha na internet nem sempre é confiável, né? Eu, por exemplo, numa pesquisa, num artigo, eu prefiro pesquisar em livros, porque é uma referência. Já na internet, qualquer um pode postar qualquer coisa. Então tem esse Eu risco. acho que em porcentagem, assim, acho que uns 80%, né? Vamos Sim, jogar aí. O Google de trouxe mais conteúdo. facilidade, mas nem sempre é confiável. Porque grande parte das pessoas podem comentar qualquer coisa. Uns Você não 80, sabe se a vamos jogar uns informação é verídica ou 80% não. de conteúdo não confiável, né? Mais ou menos, eu acho. A questão do Google foi o seguinte: grande parte da biblioteca mundial ainda não está no Google, isso é fato. Desde que surgiu a internet, eles sempre digitalizaram grandes obras, só que tem livros que jamais chegarão na internet. A gente teve aí o acidente no museu, né, que foi incendiado, com grandes obras que talvez nem sequer foram digitalizadas. Né? Apesar de que eu acredito que sim, o Google tenha acabado com muitas enciclopédias, só que ainda assim tem grandes obras que a gente ainda quer ter o livro físico. A gente quer ter aquela busca de ir na biblioteca e perguntar, tem um livro tal, acho que o saudosismo na mente das pessoas ainda vai continuar, né? E nessa questão de validar se o
livro é confiável, seu artigo é confiável, se aquela informação é confiável, a gente ainda tem poucos sites que validam, a gente tem o Google Academics, entre outros. Eu acho que no podcast de vocês abordaram essa temática, né? De pesquisa, pesquisa confiável, um lugar para você achar uma pesquisa confiável. De validar a confiança. Nosso podcast a gente até abordou um pouco sobre isso, né? Se vocês quiserem ver, vocês podem acompanhar aí, foi o episódio 2 do nosso podcast Intrusos. Mas eu acho que a internet ela deveria trabalhar um pouco mais nisso, né? A gente poderia até entrar nessa parte de fake news, né? Notícias falsas, livros falsos, conteúdo falso, a gente tem aí a todo tempo. E se o Google não se prezar a desenvolver um software que valide isso, a gente vai ter um problema muito sério. A gente está tendo um problema muito sério, né, de validar as informações. E o WhatsApp? Vocês acreditam que o WhatsApp está complicando as operadoras telefônicas? Tipo assim, Vivo, TIM, vocês acreditam? Eu acho que não complica. Será? As operadoras vão ter que se adequar, né, cara? Que é o que está acontecendo, né? Eu vi diversas opções da Vivo. Elas estão oferecendo, por exemplo, você utiliza a Netflix em tempo indeterminado, no dia inteiro, e você só paga um dia, tipo, R$3 se você usar a Netflix no dia inteiro. Inclusive, as operadoras já Sim. oferecem planos baratos com o WhatsApp incluso nele já. Sim, porque elas sabem que o WhatsApp pode tirar os seus clientes. Querendo ou não, hoje em dia com o WhatsApp você não precisa mais pôr crédito no seu celular. Hoje em dia você faz uma difícil ligação ver em casa, ligue. Pelo aplicativo. Ou se você precisa passar uma mensagem rápida, manda uma você vai lá. mensagem. Que foi o que a gente comentou, hora. né? Se você recebe uma ligação de alguém, você já acha que é alguma emergência ou que aconteceu alguma coisa, né? Pois é. Você entendeu? E até por exemplo, você quer sair, você entra no aplicativo também, ou chama os amigos, não precisa mais ligar, ou para quando você quiser pegar um Uber, é tudo pelo celular, você não precisa mais ligar para o táxi, falar que quer uma viagem, falar seu endereço. Hoje em dia você já faz tudo pelo aplicativo, pelo celular. Então não só o WhatsApp, mas... Muita gente ainda utiliza os canais de comunicação, então pode dizer que ele talvez esteja complicando, mas não vai falir os canais de comunicação. Porque eles conseguem, de certa forma, evoluir, conseguem oferecer serviços bons que se adequam à atualidade. De uma certa forma, a gente depende também, né? Porque se não tivesse as operadoras, como que a gente utilizaria? Direto as mídias sociais estão caindo também, né? Direto elas ficam fora do ar. Se a operadora não oferece um plano de internet, como que você vai usar o WhatsApp? Ela está complicando em partes, né? Porque também, por exemplo, num negócio, uma empresa não vai ligar para outra pessoa via WhatsApp, é um negócio mais formal, né? Mais sério. Então, eles ainda vão utilizar as redes das operadoras. Sim, utiliza, mas a gente está vendo bastante empresas já adequando nessa informatização, né? As pessoas estão utilizando já para fazer venda, negócios, tudo por WhatsApp, né? Mas eu acredito que na parte de ligação, pelo WhatsApp seria um método muito invasivo. A rede social é muito particular ainda. Uma coisa que o WhatsApp fez é uma ideia super simples. Eles pegaram uma ferramenta que já existia, que é a ligação. O WhatsApp não inventou isso aí foi inventado há décadas atrás, mas eles pensaram, as pessoas para poder fazer ligação, elas precisam colocar crédito. Mas em vez disso, por que não usa simplesmente a internet, da qual elas já têm? Mas poxa, então a gente vai ter que fazer um formulário de e-mail, criar um perfil? Não, vamos usar simplesmente o número de telefone que todo mundo já tem. Então eles pegaram uma ferramenta que todo mundo já tinha, que é o celular e o número de telefone, e com a internet você poderia fazer ligação, fazer SMS, agora dá para você fazer até videochamada. Então foi uma solução super simples, né? Enviar documentos. Exato. Né? Se não fosse pelo número de telefone, seria basicamente um Skype. Você cria um número virtual. O problema é que no Brasil a gente tinha um monopólio de basicamente 4 operadoras e elas ficaram pressionando o governo. Não, você tem que regulamentar isso daí, tem que regulamentar o WhatsApp. Mas é claro que o WhatsApp, por já ser uma ferramenta mundial, não ia ter essa facilidade, o governo não ia tão para cima. Então o que as operadoras tiveram que fazer? Hoje elas estão meio que à mercê do WhatsApp. Então tem muitos planos que oferecem, por exemplo, você paga o SMS, a ligação, só que o WhatsApp é de graça, porque eles tiveram que se adequar. Então hoje as pessoas preferem planos de tal operadora porque elas oferecem o WhatsApp de graça. Acho que a maioria dos planos só oferecem a internet, né? Porque o resto dos serviços, você entendeu? É tudo já embutido. É o WhatsApp de graça, é SMS ilimitado, você pode mandar quantos SMS você quiser.
é mais a internet, né, que as operadoras estão oferecendo mais. Né? Então no Brasil... Tiveram que se adaptar. E ligação, né, que elas oferecem ligação ilimitada ou tantos minutos para qualquer tipo de operadora, né? Então no Brasil foi uma questão de parceria. Então da mesma forma que o WhatsApp precisa das operadoras, as operadoras hoje precisam do WhatsApp como um diferencial. Hoje não é diferencial, né? Hoje é obrigatório praticamente. Toda empresa usa, divulga, veja o WhatsApp da nossa empresa. Então é uma coisa bem interessante aqui no Brasil. Não perca essa grande oportunidade de ingressar na Toledo Prudente ainda em 2019. Ou se preferir, você também pode reservar sua vaga para 2020. O vestibular vai acontecer no dia 16 de junho. Para mais informações, acesse o site vestibular.toledoprudente.edu.br. Venha você também ser Toledo Prudente. Tá, e falando em possuir bastante informação em um local só, tem um certo aparelho que praticamente está ativo na nossa vida, praticamente virou nossa segunda família, que é o smartphone. Você consegue ter muita informação, você consegue ter basicamente tudo no smartphone e de certa forma, pessoas acabam criando a ideia de que o smartphone ele acabou com as revelações fotográficas e câmeras amadoras. Basicamente você já tira a foto do celular, já tá a foto revelada lá, bonitinha praticamente, né? Joga na nuvem e fica já tá a pronto vida praticamente inteira. lá pra você já postar nas redes sociais, não tem mais aquele processo que você tirava uma foto, demorava aquele certo tempo pra revelar, você tinha a versão tipo física em Escolhia as papel. melhores, tirava 10 e escolhia uma das 10, né? Sem falar que agora o smartphone também ele possui grande parte das coisas que as mídias tentam buscar. E vocês acreditam que o smartphone ele atrapalhou ou não atrapalhou em questão de fotografia? De certa forma atrapalha um pouco, né? Porque hoje em dia só revela foto quem gosta mesmo, quem é fã de foto física mesmo, quem gosta de guardar. É a mesma coisa que a gente abordou também na questão da enciclopédia e o Google, porque tem a versão online e a versão física. Muita gente ainda opta pela versão física do produto. E antigamente você ia numa festa, se você quisesse uma foto daquele momento lá, você tinha que levar sua câmera, depois você tinha que levar para revelar. E muitas vezes as câmeras tinham um espaço limitado, né? Sem falar que o peso também dela. Filme, né? Então hoje em dia você saca o celular do bolso, você filma, você tira foto, você faz tudo, cara. Eu acho que hoje, em relação à fotografia, assim, quem quer essa mídia física, eu acho que é só em eventos. Eu acho que, na minha opinião, pra pessoa, formatura, casamento, porque eu acho que o restante, cara, é só tira a foto, joga na nuvem lá e você tem aquele arquivo a vida inteira. Nessa questão de fotografia eu sou um pouco mais old school, apesar de que eu também uso o celular, né, para fazer minhas fotos. Eu gostaria de ter uma câmera fotográfica, talvez algum dia eu compre uma Polaroid. Para quem não sabe, Polaroid é aquela câmera que você tira a foto, ela já sai imprimida ali na hora. Eu realmente gostaria de ter esse álbum, porque eu vejo uma coisa que provavelmente vocês todos veem. Aquela menina tira várias fotos ali no Instagram, de momentos da vida dela, aí do nada, eu quero agora deixar um Instagram mais profissional. Ela vai e simplesmente apaga todas aquelas fotos. Então ela meio que perdeu todos aqueles momentos, tirou todos aqueles momentos e vai pra nada. E a nuvem acaba sendo um pouco disso. Por exemplo, eu utilizo o Google Drive. Às vezes eu vejo muita foto ali, eu acabo apagando para diminuir um pouco a lixeira, a memória. Do espaço. Então eu acho que ter a foto física, essa coisa mais vintage, eu acho que provavelmente vai voltar. Eu sinto isso, eu vejo que muita gente tá se dedicando. Mesmo que você falou, tá muito em alta. Sim, a Nikon, a Sony, essas marcas grandes de câmera, elas não estão com problemas. Pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais querendo aprender a tirar fotos cada vez mais profissionais. Apesar de que você tirar uma câmera profissional, não necessariamente significa que você vai ter uma foto ali física. Você pode tirar numa câmera profissional e deixar no computador. Só que eu acho que foto física ainda vai continuar. Porque, cara, para você perder a sua conta do Google é fácil, para você perder a sua nuvem é fácil. Você ter ali um álbum com suas fotos, aquela coisa mais antiga que os avós faziam, eu acho que é uma coisa muito bonita que todo mundo deveria fazer. Então, pelo menos eu sou um pouco mais antigo nessa questão. E agora abordando o último tópico, né, mídias sociais. Vocês acreditam que as mídias sociais estão atrapalhando os veículos de comunicação antigos, como jornais, revistas?
Eu mesmo fiz uma pesquisa uma época no meu Instagram, porque no meu trabalho ainda tá tendo jornal, entrega de jornal. E eu perguntei pro pessoal, vocês ainda utilizam esse tipo de veículo de comunicação? E muita gente ainda fala que prefere utilizar ele. Então eu acredito que de certa forma ele não tá falindo. Atrapalhando talvez, né? Porque mídias sociais tá muito mais fácil de você divulgar informações. Se falar que também agora tem o WhatsApp também, né, que a gente abordou, que é uma ferramenta muito boa para você divulgar informações, também conversar. Então o que vocês acham? Hoje em dia eu acho que a única coisa que atrapalha os veículos de comunicação são as fake news. Porque o Lucas presenciou um acidente grave, ele pode registrar ali na hora com o celular dele. E consequentemente os veículos de comunicação não vai sair perdendo, porque o Lucas vai poder contribuir para o trabalho daquele veículo, divulgando a sua foto, a sua imagem, para que eles coloquem no ar. Então eu acho que hoje em dia a população está mais participativa. Quem tem nesse blog, caso, informativo, essas coisas. Mas Pode a compra ser de jornais mesmo, e revistas, querendo ou não, foi reduzida, né? Muita gente ainda não compra mais esse tipo Bastante de... gente tem consumido jornal, só que não. pelo celular, né? Sim, na questão de impresso, eu acho que está diminuindo sim, cada vez mais. As pessoas estão preferindo o conteúdo online. Até pelo fato de muita gente não gostar muito de folhear um jornal. Todo mundo aqui, eu acredito que já folheou uma vez, e é meio complicado você abrir aquela página enorme, você dobrar certinho. Hoje em dia... Sem falar que também tá utilizando o material, né? Sim. Tá utilizando papel, a gente Hoje em dia abordou você também. passa a mão na tela ali, você vai pra onde você quiser, sem precisar dobrar, você vira a página, passa o dedo pro lado. Então eu acho que nesse caso dos veículos impressos, sim, tá prejudicando. O meu pai, ele trabalha no jornal, ele trabalha no jornal O Imparcial, aqui do interior de São Paulo, e ele me falou essa grande mudança, né, que a empresa passou. Realmente o mundo digital deu um baque assim, em todos os jornais. O jornal impresso já não vende tão bem. Um jornal que lucra só com a venda de jornal praticamente não existe, eles ganham dinheiro em cima dessa publicidade que tem ali nos jornais. E é o que meu pai me disse, se os jornais não se adaptarem, vai falir. Isso é inevitável. O que eles ganham dinheiro é em cima de divulgação, né? Sim. Um grande exemplo que eu posso dar é o Folha de São Paulo. Você vê o Folha de São Paulo impresso, mas eles também estão em vários meios de comunicação. Eles estão no YouTube, eles têm o seu jornal online, né? Eles se adequaram. E eles são um grande exemplo. O Estadão e tantos outros grandes jornais já estão aí muito à frente, né? Eu não sei se eles copiam o New York Times ou se inspiram, mas algo que já estava surgindo nos Estados Unidos, os americanos já viam isso, e o Brasil tem que se adaptar. Hoje o maior consumidor de jornal impresso são as pessoas mais idosas, mas os jovens, assim, eles não se interessam mais por ter o jornal impresso. Um ou outro, assim, talvez por curiosidade, só que é aquela questão também que a gente acabou de abordar, a questão do papel. A gente não quer mais ter papel, na questão do jornal, as pessoas não gostam de acumular, é um papel velho, tem um aspecto velho, não é aquela coisa moderna. É o que a gente comentou também no outro episódio do podcast, questão de fatura digital. Sim. Todas as empresas estão implementando essa questão do digital, né? Mas uma coisa que eu acho que não pode faltar, seja ele impresso ou seja ele no mundo virtual, é o profissionalismo do jornalista. Porque muitas pessoas param de comprar jornal e querem ver notícia no Facebook. Só que muitas vezes qualquer um escreveu ali, não vai ter a mão ali do jornalista que escreveu. Então eu acho que as pessoas têm sim que se adaptar, mas tem que ver quem está escrevendo. Poxa, será que é um jornalista de credibilidade? Será que é um escritor de credibilidade? Ou é qualquer um? O jornalismo brasileiro ele ainda tem chance de continuar e vai continuar. O jornalismo brasileiro contribuiu com grandes fatos históricos aí, não acredito que o Júlio possa falar melhor sobre isso. Só que ele vai continuar assim, se eles se adaptarem. Como todo... O jornalismo nunca vai morrer, isso é fato. O que eles precisam é se readaptar, principalmente os impressos. Eles precisam disponibilizar versões audiovisuais, precisam estar presentes nas redes sociais, sites principalmente, que muitos jornais hoje em dia sobrevivem apenas de sites, muitas vezes um pequeno podcast de um jornal de credibilidade, as pessoas vão se interessar. Caramba, o Folha de São Paulo fez um podcast sobre a notícia que aconteceu hoje, vou lá ouvir. Então, são soluções... Ou se fazer vídeos também. Sim, são soluções que parecem simples, só que infelizmente muitos não estão fazendo. Nessa era digital aí só os fortes vão sobreviver, né? Quem não se adaptar, a tendência é morrer, né? Sim, é como o meu professor me disse uma vez, a internet é como se fosse uma grande avenida vazia.
as pessoas estão passando lá. Se você não se aparecer, as pessoas não vão te ver. Então é um mundo bem acirrado, mas eu acredito que o jornalismo brasileiro é um jornalismo profissional e que vai conseguir sim se adaptar. E a gente pode linkar aqui rapidinho sobre o assunto de inovação, que a Toledo Prudente Centro Universitário está investindo nisso. É o projeto, né, Toledo 4.0, foi uma proposta muito interessante. Né? A gente vê startups vindo a todo momento, essa questão do empreendedorismo é um tema que está bem forte hoje na internet, todo mundo quer empreender, todo mundo quer criar um novo negócio, só que as pessoas não sabem como, não tem uma aula para isso. Então, pensando nisso, a Toledo resolveu fazer um curso de 2 anos para educar as pessoas a se adaptar a esse mundo. Então, são vários grupos de pessoas de vários cursos, onde eles têm um projeto que eles vão se desenvolvendo com a ajuda dos professores, é claro, com esses 3 tópicos: tecnologia, inovação e empreendedorismo. E no final, caso uma dessas startups dê certo e caso algum banco ou alguma banca examinadora goste, quem sabe esses alunos podem sair com uma empresa já feita, né? Uma proposta muito interessante. Que sem dúvida passam conhecimentos importantes sobre o mercado de trabalho, você consegue saber como você pode se diferenciar, como você pode se destacar. Foi uma proposta muito boa da Toledo e com certeza vai conseguir formar grandes profissionais para esse mercado de trabalho que cada vez mais está precisando de profissionais capacitados para isso. Enfim, eu acho que chegou ao fim da gente se despedir aqui. E eu queria agradecer você, Lucas, pela participação. Não, muito obrigado, foi um prazer. Podem me chamar sempre, que foi um prazer participar. E também não deixem de conferir o podcast dele, né, que ele está fazendo juntamente com um grupo. Isso, é o podcast Intrusos. Vocês podem conferir aí no Instagram, a gente sempre está trazendo notícias de quando vai ser o próximo episódio. E tá um podcast bem legal. E eles abordam essa temática também de diferenciação, né, de fazer pesquisas. E é algo muito legal também de vocês agregarem esse tipo de conhecimento, que é um assunto muito bom, assim, para passar conhecimento. Enfim, acho que chegou ao fim, né? Muito obrigado, galera. Valeu. Desde já agradeço. Falou, gente! Falou. Tchau.